de hoje, gente, é compactação, tá? Nosso assunto de hoje. A gente vai entender mais um pouco sobre esse fenômeno hoje. E aí, roteiro da aula. Parece que é uma coisa grande, mas é só para dar uma organizada na nossa mente sobre o conteúdo. Então, a gente vai passar por princípios gerais, a gente vai entender um pouco sobre o ensaio de compactação. Princípios gerais, gente. Conceito. A gente precisa entender bem o que é compactação, porque mais à frente a gente vai estudar o adensamento também. Então, a gente precisa saber diferenciar uma coisa e outra. Então, compactação é quando a gente vai expulsar o ar do solo. Então, compactação a gente também pode chamar de densificação. E é a redução desse índice de vazios do solo a partir da expulsão de ar do solo, tá? Sem a expulsão de água. Então, vai ser essa expulsão de ar do solo por algum processo mecânico. Como eu estou diminuindo esse índice de vazios, meu solo está ficando mais denso, então vai existir um consequente aumento da minha massa específica do solo, né? Ele está ficando mais denso. Então, a massa do meu solo por metro cúbico vai ficar maior, né? Vai ficar mais denso. Essa redução de volume do solo na compactação ela é feita pela expulsão de ar, e no fenômeno de adensamento há a expulsão tanto de ar quanto de água, tá? Então, são dois fenômenos que são parecidos, mas são diferentes, tá? Objetivo e utilização. O objetivo da compactação vai ser melhorar as propriedades mecânicas e hidráulicas do meu solo, né? Eu vou estar aproximando mais os grãos do meu solo, as partículas mais juntinhas, mais próximas, e aí vai ter um aumento de resistência ao cisalhamento. Sim, a gente usa essa palavra também para solos. Um aumento de resistência ao cisalhamento, resistência à erosão, melhora a permeabilidade dos solos, melhora a questão da compressibilidade do meu solo. Então, eu vou melhorar várias propriedades aí mecânicas e hidráulicas do meu solo. A utilização da compactação, ela vai estar nos diversos tipos de obra que a gente vê por aí. Todas as obras de terra, mecanismo da compactação, tá? O que é que vai acontecer aí dentro do meu solo, na compactação? A umidade vai me ajudar dentro desse mecanismo da compactação. Quando eu aplico uma certa energia de compactação no meu solo, tá? Uma certa energia que eu estou aplicando para aproximar essas partículas do meu solo. Quando eu aplico uma certa energia com um determinado equipamento, a massa específica resultante do meu solo vai ser função da umidade em que o meu solo estiver. Por quê? O que é que vai acontecer? Se o meu solo está com a umidade muito baixa, o atrito entre as minhas partículas ainda vai ser muito alto. Eu ainda não vou conseguir ter uma compactação tão boa, ainda não vou conseguir aproximar tanto as minhas partículas, porque o atrito entre elas ainda vai ser muito alto, para eu conseguir deixar elas o mais próximo possível. Já com uma maior lubrificação, à medida que a minha umidade aumenta mais um pouco, chega numa umidade ali ótima, uma umidade boa para aquele solo, eu já tenho uma maior lubrificação entre as minhas partículas. E aí, o meu ar, ele fica em canalículos, como se fosse canais ali dentro do meu solo que ficam intercomunicados. E aí, a minha água, ela ajuda o ar a sair, como se a água formasse canais que vão ajudando o ar a sair. Então, existe uma umidade que é boa para isso. Já quando o meu solo está com mais água ainda, é como se essa água ela prendesse o ar e o ar fica ocluso, fica mais difícil ainda dele sair. Então, esse é o papel da umidade dentro do solo. Existe uma umidade ótima, que é a umidade necessária, que vai me ajudar a conseguir o máximo de compactação possível para aquele solo. É o valor de massa específica máximo para aquele solo, peso específico seco, máximo possível. Geralmente, essa umidade é uma umidade um pouco abaixo
do limite de plasticidade do solo. Então, essa umidade ótima é a umidade que vai me permitir chegar ao arranjo mais compacto possível no meu solo. Então, cada solo vai ter a sua umidade ótima, que vai ser a característica dele. Então, se eu estou lidando no meu solo com a umidade maior que essa umidade ótima, como eu já disse aqui em cima, ó, esse ar ocluso vai dificultar a saída de ar. Se a umidade está menor que a umidade ótima, aí o atrito alto entre as partículas também não vai me ajudar a chegar nesse peso específico seco máximo. E aí, pessoal, se tiver dúvida, se quiser comentar alguma coisa, pode ir comunicando comigo aí. E aí, pessoal, a gente vai ter um ensaio de compactação do solo, que vai nos dar, vocês vão ver, a curva de compactação do solo, tá? Esse ensaio de compactação é regido pela NBR 7182/2016. Essa norma cai muito em concurso também. E ela apresenta diversas alternativas para você executar um ensaio, porque ele tem essa estrutura aqui, em que ele tem esse cilindro aqui, e ele tem esse peso que cai sobre esse cilindro e vai compactando o solo em 3 camadas, tá? Compactou o solo. E aí, depois disso, você vai determinar a massa específica que esse solo ficou e qual a umidade que esse solo está. Essa é massa específica seca, né? Massa específica seca. E a massa específica seca é dada por isso. Isso aqui é da relação entre os índices físicos. Massa específica seca vezes 1 mais a umidade dá a massa específica natural. Então, com isso, você tem a massa específica seca dessa amostra. E você também retira uma parte desse solo aqui e mede a umidade dele, pelo processo que você quiser lá no seu laboratório. E aí, depois, você vai repetir o processo como? Você vai acrescentando 2% de umidade dentro da sua amostra e vai repetindo esse ensaio de novo. Acrescenta mais 2% de umidade, né? Coloca lá a água, a quantidade de água necessária para se aumentar 2% naquela amostra de umidade. E aí, mexe, faz esse ensaio novamente. Depois, retira esses 2 dados, mais 2% de umidade. Isso você vai fazer com 5 pontos do ensaio. Aí tá aqui para vocês verem, ó, uma foto mais realista, né? Do cilindro e do seu kit. E aí, como eu falei para vocês, que a norma, ela apresenta várias variações para esse ensaio, ó. Então, existe um cilindro que é pequeno, existe o cilindro que é grande, e o que acontece? Existe uma energia para um ensaio, que a norma chama de energia normal, intermediária ou modificada. Isso vai depender do número de camadas e do número de golpes por camada também, tá? E essa energia, ela pode ser aplicada tanto você usando o cilindro pequeno, quanto você usando o cilindro grande. Detalhe, gente, que o ensaio com cilindro pequeno só pode ser utilizado quando, após a preparação, essa amostra passar totalmente na peneira 4,8 milímetros. Se algum resquício da amostra não passar na peneira 4,8 milímetros, então você já tem que usar o ensaio com o cilindro grande. E aí, essa energia de compactação, a norma apresenta, inclusive, uma formulação para a medição dessa energia. E aí, professora, quando é que eu vou usar, né? Quando é que eu vou saber? Tudo bem, quando é pequeno, eu sei que é aquele solo que passou todo na peneira 4,8 milímetros. E como é que eu vou saber se é energia normal, intermediária ou modificada? Esse ensaio é como se ele tentasse
ser um modelo do que está ocorrendo lá na sua obra, lá no seu campo. Então, essa energia vai tentar ser como se fosse uma equivalência do tipo de equipamento que você está utilizando lá na sua obra. Então, olha só. Antigamente, a gente já não tinha essa subdivisão toda, mas como foi se alterando o peso e eficiência dos equipamentos de compactação, as condições do ensaio da norma foram se alterando para manter as correlações com os equipamentos de campo. Então, essa energia normal, você vai utilizar ela para obras em que seus equipamentos eles são convencionais. São obras de pequeno porte, seus equipamentos são mais leves, seus equipamentos de compactação. Então, o ensaio de compactação que você vai fazer no seu solo para descobrir a curva de compactação do seu solo e, portanto, a umidade ótima e o peso específico máximo que o seu solo pode chegar é com energia normal. Ah, mas a sua obra já é uma obra mais importante, digamos assim, você vai utilizar equipamentos já de médio porte, equipamentos de compactação de médio porte, então você já vai para a energia intermediária. E essa energia modificada já é para obras de grande porte, equipamentos mais pesados, ou camadas que são mais importantes no que diz respeito à pavimentação, obras de pavimentação, são para camadas de solo cujas propriedades são muito importantes lá na sua obra e vai justificar o emprego de equipamentos que sejam mais ali pesados, que, entendeu? Que sejam mais de grande porte, entendeu? Então, essa é a diferença entre essas três energias. Depende dos equipamentos que você vai utilizar na sua obra e do porte da sua obra, tá? Então, professora, acaba sendo como uma simulação do ambiente real que a gente tem. Isso, a gente o ensaio tenta simular o ambiente que você vai ter em obra. Em obra, porque justamente você está querendo saber qual é o máximo de compactação que o seu solo vai poder ter lá na sua obra, né? Então, se você vai ter uma obra de pequeno porte e o equipamento de compactação já é um equipamento mais leve, não adianta você fazer lá no laboratório um ensaio com aquele soquete que é bem pesadão e fazendo vários golpes lá no seu solo, porque o seu solo vai estar sofrendo um tipo de energia que ele não vai ser submetido lá na sua obra. Beleza? Então, tenta, sim, se assemelhar às condições que você vai proporcionar ao solo lá na sua obra. O resultado do ensaio de compactação vai ser justamente essa curva de compactação que vocês estão vendo aqui. A gente não faz 5 pontos? Então, tá aqui os 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está plotado o peso específico seco do solo e aqui está plotada a umidade, tá? Então, você geralmente começa com a umidade, você estima sendo 5% abaixo da umidade ótima do seu solo, e aí você faz um ponto, depois você aumenta 2%, faz um ponto, aumenta 2%, faz outro ponto, aumenta 2%, outro ponto, 2%, outro ponto. Então, geralmente, você vai tentar aumentar mais ou menos de 2 em 2% a sua umidade, tá? E aí, você vai fazer esses 5 pontos, você não vai saber ainda qual o peso específico máximo do seu solo ou qual a umidade ótima. Você vai apenas plotar esses pontos aí. Plotou esses pontos e você vai unir uma reta nesses pontos que você nota que há um crescente entre eles, esses 2 pontos aqui do início, ó, você vai fazer uma reta aqui entre eles, e nesses 2 pontos do final também. E quando chegar aqui no meio, você vai curvar isso daqui, fazendo essa curva que é denominada curva sino, parece um sino, né? Essa curva daqui. E aí, lá na curvinha desse sino, você vai conseguir encontrar o seu peso específico máximo, o peso específico máximo que o seu solo pode ter
na pontinha dessa curva aqui. E aqui você vai encontrar também qual é a umidade que vai lhe dar esse peso específico máximo, que é justamente a umidade ótima do seu solo. Então, lá no seu campo, você vai tentar chegar a essa umidade ótima no seu solo, para que você consiga chegar ao maior grau possível de compactação, que é o que vai lhe dar o melhor nível de melhoria das propriedades mecânicas e hidráulicas do seu solo, tá certo? E aí, junto desse gráfico, a gente pode traçar curvas de igual saturação. Dentro dessas curvas aqui, ó, o meu solo, esse solo, teria saturações iguais. Para a saturação de 70%, ó, sempre que o meu solo tiver saturação de 70%, se eu for alterando os pesos específicos dele e a umidade, os pontos estarão sempre aqui. Se eu quiser manter a saturação desse meu solo em 70%. A gente pode traçar esse tipo de curva aqui, e a equação dessas curvas é dada por essa relação aqui. Uma coisa interessante é que, geralmente, as umidades ótimas do solo estão entre a saturação de 80% e 90%. Então, entre essas duas curvas aqui. Na curva também a gente tem o ramo seco da curva de compactação, que é o que se chama o ramo que está para o lado esquerdo da umidade ótima, certo? E existe o ramo úmido, que se chama o ramo que está para o lado direito da umidade ótima, tá? Esses são os parâmetros da curva de compactação, que é essa curva que a gente está vendo aqui, cada solo vai ter a sua. Só para apresentar para vocês outros métodos, porque eu apresentei esse método aqui, do ensaio, que é com reuso de solo e secagem prévia, a norma também apresenta outros métodos, além das diferentes energias de cilindros e soquetes, ainda tem outros métodos para você fazer esse ensaio, que pode ser sem reuso de material, tipo, para cada ponto daquele, você pega uma amostra virgem, você não reutiliza o mesmo material de um ponto para o outro. Você tem que ter mais quantidade de solo, é utilizado quando as partículas de solo são facilmente quebradiças, e os resultados são mais fiéis à realidade do que o resultado com reuso. E tem o ensaio sem secagem prévia do solo, que praticamente não influencia nas propriedades do solo. Ele vai facilitar a homogeneização da umidade, e ele vai ser mais fidedigno ao emprego do solo em campo, porque você não secou ele antes, você já pegou ele lá no campo e já levou, já foi fazendo o ensaio, tá? Então, tem essas alternativas.